A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós estamos dando início aos devocionais, ao qual nós vamos falar dentro do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele dá continuidade à história que Lucas contou em seu evangelho, pois ele narra os 30 anos seguintes à ascensão de Jesus ao céu. E durante este curto período de tempo, a igreja foi estabelecida e as boas novas da salvação foram levadas a todo mundo, até a capital do Império Romano. Embora sendo pessoas comuns, com fragilidade e limitações, aqueles que pregaram as boas novas foram capacitados pelo Espírito Santo para anunciá-las ao mundo todo. Ao longo do livro de Atos, aprendemos sobre a natureza da igreja e como nós, hoje, também podemos revolucionar o nosso mundo. Então nós vamos ver que o livro de Atos é um livro ao qual nós vamos estar falando a respeito de tudo da formação ali da igreja, os pontos em que os evangelhos eles estão terminando, nós vamos ver ali dando continuidade, os apóstolos dando continuidade em tudo aquilo que o Senhor Jesus já tinha falado, e através da obra do Espírito Santo, nós vamos ver que ali em Jerusalém vai ser estabelecida ali a igreja, vai crescer ali rapidamente, e nós vamos ver que tudo isso vai cooperar para o bem do reino, para o bem do Evangelho de Cristo, para que o Evangelho viesse ser pregado não só em Jerusalém, mas também em todos os lugares, como diz aqui, até os confins da terra. E o nosso texto devocional, ele fala que mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Não tem como fazer a obra do Senhor sem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é limitado a uma força superior, o que é considerado comum. Tal poder envolve coragem, ousadia, confiança, perspicácia, habilidade e autoridade. Então os discípulos eles precisariam de todas essas qualidades para cumprir a sua missão. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, poderá experimentar o poder do Espírito Santo em sua vida. Então Jesus, ele prometeu aos discípulos que receberiam poder para testemunhar depois de terem recebido o Espírito Santo. Note a progressão. Primeiro, eles receberam o Espírito Santo. Segundo, que lhe daria poder. Terceiro, então testemunhariam e alcançariam resultados extraordinários. Frequentemente, tentamos inverter a ordem e testemunhar por nosso poder e nossa autoridade. Então, o testemunho não é a exibição do que podemos fazer por Deus, é a prova e o testemunho de que Deus fez por nós. Então, Jesus ele instruiu seus discípulos a testemunharem aos povos de todas as nações e a respeito dele. Porém, foram informados de que deveriam esperar primeiro pelo derramamento do Espírito Santo. Depois que eles avançariam. Então, Deus ele tem um trabalho importante para que cada um de nós realizemos para ele. Mas devemos fazê-lo pelo poder do Espírito. Frequentemente, gostamos de dar prosseguimento ao trabalho, ainda que isso signifique passar à frente de Deus.
mas às vezes a espera faz parte do plano dele. Você está esperando e ouvindo as instruções completas de Deus, ou está correndo à frente de seus planos, né? Você pode responder para você mesmo. Precisamos obedecer à programação de Deus e ter o seu poder para sermos verdadeiramente eficazes, né? Nesse versículo, que é o nosso texto devocional, uma série de progressão foram descritas, né? As boas novas deveriam ser pregadas em Jerusalém, depois na Judéia e em Samaria e finalmente no mundo inteiro. Então o cristianismo ele começaria com os judeus devotos em Jerusalém, né, e na Judéia. Seria anunciado aos judeus mestiços de Samaria e depois aos gentios nos lugares mais remotos da terra. Podemos considerar que as boas novas de Deus não alcançaram seu destino final. Se alguém em sua família, ou em seu local de trabalho, sua escola, ou em sua comunidade ainda não ouviu falar a respeito de Jesus Cristo, certifique-se de que você está contribuindo de alguma maneira com a propagação da mensagem do amor de Deus. Então, se tem alguém que ainda não ouviu o Evangelho do Senhor Jesus, então ainda não está completo. Então, cabe a cada um de nós se posicionar e estar realmente se colocando e observando e sendo direcionado pelo Espírito Santo para ver ainda aqueles que não foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, pelo Evangelho do Senhor, e através do Espírito Santo de Deus que vai nos usar, que nos capacita, nós vamos ter essa ousadia, essa coragem, vamos ter essa confiança, habilidade, autoridade para poder pregar a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ver que no versículo 9 desse capítulo que diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então ali Jesus foi assunto aos céus, então isso foi um momento onde todos ali os discípulos vão estar observando, e no versículo de número 10 diz: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. O 11 diz: aos quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então foi importante para os discípulos ali ele ver a ascensão de Jesus aos céus. Dessa forma eles acreditaram, sem dúvida, que ele é Deus e que seu lar é o céu. Então, após passar ali 40 dias com seus discípulos, Jesus ele retornou aos céus. Então, os 2 homens vestidos de branco eram anjos que proclamaram aos discípulos que um dia Jesus retornaria da mesma maneira que partiu, física e visivelmente. Então, a história não é uma mera casualidade, nem um conjunto de acontecimentos cíclicos, move-se em direção a um ponto específico. Então, o retorno de Jesus Cristo para julgar e governar a terra, pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, devemos estar o quê? Prontos para o seu retorno súbito, não andando no esmo, olhando para o céu, e sim trabalhando arduamente para compartilhar as boas novas, de forma que outros também possam tornar-se participantes das grandes bênçãos de Deus. Então, Atos dos Apóstolos, ele vai nos convidar, ele vai nos impulsionar a pregar o Evangelho do Senhor Jesus, a ser cheio do Espírito Santo, a receber ali, como ali eles ficaram aguardando, esperando o cumprimento daquela promessa. E nós vamos ver que quando se cumpre essa promessa na vida deles,
né, nós vamos ver esses discípulos destemidos, avançando, pregando a palavra do Senhor, anunciando, né, o evangelho do reino do Senhor Jesus. Então, que nesse dia você também receba essa palavra, né, que você medite no livro de Atos dos Apóstolos, em cada versículo, ali, cada capítulo, para que assim você possa receber e que o Espírito Santo de Deus desperte em você realmente uma fome, uma sede tão grande de pregar essa palavra, de entregar até mesmo a tua vida para Jesus, né? Então, o Senhor ali, eles estavam, né, e aguardando e receberão o poder do Espírito Santo, né, que desceria sobre eles, e seriam o que? Testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, né? Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você medite nela, que você receba do Senhor, para que assim você possa permanecer e continuar nessa caminhada até Jesus voltar. Que o Senhor te abençoe nesse dia.